dia, pessoal! Hoje é dia 25 de maio de 2021 e é terça-feira. Então, a nossa data para hoje, 25 do mês 5 de 2021. Nós vamos começar hoje com língua portuguesa. Então, vocês vão pegar o livro de vocês e nós vamos rever algumas ideias que nós vimos durante o primeiro bimestre, aí, tá bom? Então, lá na página 68, rever ideias. Lá no início do nosso livro, nós tínhamos uma imagem como essa aqui, né? Eu, inclusive, deixei o filme para vocês assistirem. Espero que vocês tenham assistido. Então, olha lá, número 1. Observe mais uma vez essa cena. Ela lembra alguma história ou imagem que você viu nessa unidade? Qual? Justifique. Então, olha só. Ela lembra? Sim, ela lembra. Está lá no comecinho do livro. Que imagem é essa? Ela veio lá no início do livro, por quê? Por que vocês acham que ela foi colocada? Então, você vai justificar aqui, ó, nessas linhas, com as suas palavras, certo? Nesta unidade, você leu diferentes formas de viver e contar aventuras. Vamos relembrar algumas delas? Então, vocês viram a história de aventura, que se chamava No Reino dos Pequeninos, né? Que era do Gulliver. O relato de viagem, Antártica, um mundo feito de gelo. O relato pessoal, Nas Asas do Condor. Vocês viram todas essas e vocês fizeram textos parecidos com esse, né? Com o mesmo gênero textual. Então, foi um bimestre com bastante produção de texto. Agora, na página seguinte, tem uma pergunta sobre isso, olha lá. Circule de azul a história que você mais gostou de ler e de vermelho aquela que você menos gostou. Depois, explique ao professor e aos colegas seus motivos e ouça com atenção o que os colegas irão dizer. Não temos como fazer essa parte aqui, né, da explicação. Mas você irá assinalar na página anterior, aqui, ó, qual você mais gostou e qual você menos gostou, colocando de azul, circular de azul, aqui mais gostou, de vermelho, aqui menos gostou, ok? Número 3. Nesta unidade, você produziu diferentes textos também. Entre os textos que você escreveu, de qual você mais gostou? Por quê? Se você quiser, você pode pegar o seu caderno, reler os textos que você produziu, e aí você vai escrever aqui qual texto você mais gostou de escrever e por que foi o seu preferido, tá bom? Essa segunda aqui, ó, nós não vamos poder fazer, porque vocês teriam que ter ouvido a leitura dos textos dos colegas de vocês e escolher um que eles escreveram que vocês mais gostou. Como vocês não tiveram acesso ao texto dos colegas, nós não faremos essa questão. Depois que você escolher o seu texto preferido, releia, ok? E então, analise se da forma como você escreveu hoje, se você fosse escrevê-lo novamente, você faria da mesma forma, mudaria alguma coisa? Não precisa escrever isso em lugar nenhum, só para você refletir, se autoavaliar. Pensar se você poderia ter melhorado alguma coisa naquele texto, se você colocaria de forma diferente, certo? Não precisa mudar nada, só para você pensar sobre isso. É uma autoavaliação do que você fez, certo? Número 4. Após todos os textos que escreveu e leu até aqui, ao reler o título desta unidade, Aventuras Incríveis, que imagem lhe vem à cabeça? Faça um desenho no espaço abaixo para mostrar. Então, depois de tudo que você leu, de todos os textos que você escreveu, o nome da nossa unidade é Aventuras Incríveis. Quando você lê ou ouve isso, que imagem vem na sua cabeça? Desenhe aqui essa imagem que vem na sua cabeça quando você ouve Aventuras Incríveis, ok? Capricha no desenho e tem que fazer a pintura também, tá bom? Português hoje é só. Agora nós vamos para história. Vocês vão pegar o livro lá na página 30. Preservação de patrimônios. O que são patrimônios?
Vocês se lembram que nas aulas anteriores nós estávamos falando sobre a nossa herança cultural, de tudo que os povos antigos viveram e que a gente hoje tem lembranças, tem memórias e faz parte da nossa formação cultural, do que a gente é hoje. A gente é hoje da forma como somos, porque temos como herança cultural um passado, né? Pessoas que viveram antes da gente, que construíram, que escreveram coisas. Então, tudo isso faz parte da nossa herança. E isso é um patrimônio. Patrimônio é algo que a gente tem como herança, como algo importante na nossa história, certo? Então, preservação de patrimônios. Quando a gente tem um patrimônio, a gente precisa preservar, a gente precisa cuidar. Mas vamos ver que tipos de patrimônios que existem. Vocês vão entender um pouco melhor aqui. Peguem o marca-texto ou o lápis de vocês para ir grifando junto comigo, tá? Não são apenas os lugares que podem ser considerados fontes de informação e ponte de conexão entre o presente e o passado. Então, não são apenas os lugares. Lembra que vocês pesquisaram locais que fazem parte da história da cidade? São patrimônios. Algumas pessoas colocaram o IEP, que é aquela escola lá no centro da cidade. Outras pessoas colocaram a FEPASA, a Igreja Matriz. Então, todos são patrimônios da cidade que trazem história, que contam a história antiga da cidade, do nosso povo. Mas não são apenas os lugares que podem ser considerados fontes de informação e pontos de conexão entre o presente e o passado. Não só lugares. Olha lá o que mais, ó. Objetos, danças, músicas, forma de preparar os alimentos e outros bens podem ser estimados por seu valor histórico e sua importância cultural. Então, não são apenas lugares físicos, mas também algum objeto lá do passado, um tipo de dança que se fazia antigamente e que hoje também se faz, músicas, a maneira de preparar um alimento. Tudo isso tem um valor histórico e importância cultural, faz parte da nossa cultura. Então é importante, é um tipo de patrimônio também. Esses lugares, objetos e costumes possuem um valor que ultrapassa o material. Então, olha só, constituem um patrimônio, uma rica herança cultural. Então não é simplesmente um lugar antigo, ou esse objeto é de antigamente. Não é simplesmente um bem material, ele constitui um patrimônio, é uma rica herança cultural. É a partir dessas heranças culturais que a gente conhece a nossa história, que a gente conhece, que a gente consegue entender como somos hoje. Olha lá, exatamente isso que vai falar aqui agora. Ó. Por meio desses patrimônios, podemos conhecer a história e compreender melhor o mundo em que vivemos hoje, no presente. Aqui, ó, nós temos uma imagem, olha o que representa essa foto aqui. É um pingente em forma de coroa. É um vestígio encontrado no sítio arqueológico Cais de Valongo, no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Ele foi encontrado em 2014. Então, provavelmente, se a gente pensar nesse objeto, ele é um objeto antigo. Quem será que usou? Ele foi encontrado num sítio arqueológico, então quer dizer, um sítio que possui grandes coisas antigas, várias coisas antigas, objetos que são estudados, né? Foi encontrado num sítio arqueológico. E aí a gente pode pensar, quem será que usou? Para que será que era usado? De quem será que era? O que essa pessoa viveu? Como que foi a vida dessa pessoa na época em que ela viveu? Então, objetos antigos nos trazem reflexões sobre o passado. Uma memória viva. A preservação dos patrimônios conta com o trabalho de muitas pessoas. Então, olha lá, preservar, o que é preservar os patrimônios? Cuidar, não deixar ser destruído,
ter um zelo por aquele patrimônio. Então, a preservação dos patrimônios conta com o trabalho de muitas pessoas. Olha lá quem ajuda na preservação: historiadores, arqueólogos, professores e os membros da comunidade. Todos esses, gente, são fundamentais para manter viva a memória e a história de um local. Então, olha só, não são só os historiadores, não são só os arqueólogos ou os professores, mas a comunidade, as pessoas que vivem no local onde tem um patrimônio, elas são responsáveis por cuidar e por preservar esse patrimônio. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o trabalho arqueológico possibilitou a recuperação das ruínas do antigo cais de Valongo. O sítio arqueológico do Cais de Valongo é composto de vestígios de um antigo cais feito de pedra, construído há mais de 200 anos, para o desembarque de africanos escravizados. Então, olha só, esse sítio arqueológico, o mesmo que a gente viu onde foi encontrado esse pingente em forma de coroa, nesse cais foi possível, nesse sítio foi possível encontrar os vestígios. O que são vestígios? São marcas, são objetos de um antigo cais feito de pedra, construído há mais de 200 anos, por onde os africanos escravizados desembarcavam, ou seja, por onde eles chegavam no país, desciam do navio e ficavam em terras brasileiras, né? Então, aqui tem uma foto, ó, vista do sítio arqueológico do Cais de Valongo, município do Rio de Janeiro. Aqui é uma parte, claro que antigamente não era assim, a gente vê outras construções aqui. Como é um sítio arqueológico, é um lugar de preservação, onde estão estudando e descobrindo coisas sobre o passado desse local aqui. Na região, conhecida como Pequena África, surgiram espaços de reunião festivos e religiosos, redes de apoio e expressões artísticas das mais variadas origens africanas. Na página seguinte, na página número 31, vamos lá. Tem um texto aqui, olha lá. Você sabia? O IPAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é a instituição encarregada de proteger e promover os patrimônios históricos brasileiros. Ele foi criado em 1937 pela iniciativa de artistas e estudiosos movidos pela ideia de preservar e estudar tradições e heranças culturais encontradas no Brasil. Para preservar os patrimônios, o IPAN cuida da criação de museus, exposições, estudos, pesquisas e atividades educativas. É também responsável por conservar acervos, construções e manifestações culturais e artísticas, valorizando a diversidade e a identidade cultural brasileira. Então, é esse instituto, o IPAN, que controla toda a questão dos patrimônios históricos brasileiros. Número 3. Marque com um X as ações descritas a seguir que contribuem para a preservação do patrimônio. O que é preservação, pessoal? Pelo cuidado, né? Por não estragar. Então, aqui nós vamos marcar com um X as ações que contribuem para a preservação, que ajudam na preservação. Pesquisas arqueológicas. Será que as pesquisas arqueológicas contribuem para a preservação do patrimônio? Sim, nós vamos marcar essa opção. Por que as pesquisas arqueológicas contribuem para a preservação do patrimônio? Sabe por quê? Porque pesquisas arqueológicas, elas vão estudar os vestígios materiais, como ruínas, artefatos de pedras ou de cerâmica, para compreender como era o modo de vida no passado, principalmente de sociedades, de comunidades que já foram extintas, como, por exemplo, indígenas, né? Aqui nas nossas terras, nas terras pirassununguenses, nós temos sítios arqueológicos da época dos índios. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, as pesquisas arqueológicas, elas estudam esse material e nos ajudam a entender
o passado e o presente em que vivemos. Preservação de acervos ajuda a preservar o patrimônio? Sim, né? O que são acervos? Acervo é todo material que é encontrado, no caso aqui, como nós estamos falando do patrimônio, então, todo o material do patrimônio que é encontrado, se a gente preservar, a gente está preservando o patrimônio? Sim, claro, estamos, né? Então, esse acervo pode ser objetos antigos, que podem estar no museu, por exemplo, cartas do passado, documentos, fotografias, tudo que traz história, tudo que traz memória do que já passou, do povo que já viveu aqui, onde vivemos hoje, faz parte do acervo. E quando a gente preserva esse acervo, a gente está preservando também o patrimônio. E restrição dos registros históricos. O que é restrição? Restrição é quando você limita, quando você cria bloqueios, né? Para que nem todos tenham acesso, que nem tudo seja registrado historicamente. Então, restrição dos registros históricos. Então, quem restringe o registro, os registros históricos, não está contribuindo para a preservação do patrimônio. Porque se a gente registra tudo que for encontrado de história, né? De materiais, de fotos. Então, tem pessoas que têm esse material. E quando não é disponibilizado para registro histórico, ela está restringindo. Então, ela não está preservando o patrimônio, né? Ela está guardando só para si, não está deixando que seja divulgado e que seja catalogado esse material que ela possui. Então, aqui não contribui. Quem restringe o registro histórico não contribui para a preservação dele. Número 4. Os patrimônios da cidade em que você vive são preservados? Quais iniciativas e projetos ajudam ou ajudariam a conservá-los? E aí, o que vocês acham? Dos patrimônios que nós temos aqui na nossa cidade, vocês acham que eles são preservados? Sim, nós temos patrimônios preservados aqui na nossa cidade, sim. Um exemplo dele é o IEP, aquela escola lá no centro da cidade, o Instituto de Educação, né? Escola Estadual Pirassununga. Ela já teve vários nomes e antigamente, logo que ela foi construída como uma escola para professores, para formar professores, né? Então, todos os fazendeiros que moravam na região, que tinham suas filhas que desejavam ser professoras, elas vinham estudar nessa escola aqui. Então, essa escola, ela é um patrimônio histórico do nosso município. Ela é protegida por lei, então toda reforma que for ser feita, ela precisa da autorização desse órgão que a gente viu aqui, ó, que é o IPAM. Então, ela é protegida historicamente pela lei que cuida dos patrimônios. Essa é uma delas, tá? Olha lá, eu fiz uma pesquisa aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma foto da parte interna lá do IEP, né? Lá da parte de dentro dessa escola que eu citei para vocês. Olha lá em cima, ela era uma escola normal de Pirassununga. Normal era a escola formadora de professores, certo? Então, olha lá, bens culturais. Bens culturais são elementos representativos da história e da cultura de um lugar e que são importantes para o grupo de pessoas que ali vivem. Pirassununga possui um bem tombado, isto é, tombado não é de estar derrubado não, gente. Esse tombado aqui tem outro significado. Tombado quer dizer que ele é protegido por lei pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Então, ele é protegido por lei. Qualquer modificação, como eu disse, qualquer reforma, qualquer coisa que tenha que ser feita no prédio, precisa de autorização. Não é simplesmente ir lá e fazer. Não pode modificar a estrutura, não pode modificar as cores. Tudo que for ser feito precisa da autorização do órgão responsável para ser feita, porque é patrimônio histórico e deve ser preservado da maneira como ele é originalmente.
Então, aqui tem a foto, né? Escola Normal de Pirassununga, que hoje não tem mais esse nome. Hoje é Escola Estadual de Pirassununga. Há ainda outras referências culturais que são reconhecidas por sua população, reconhecidas aqui por Pirassununga. Então, olha só, a Semana Nenete de Música Caipira é aquela festa que todo ano tem ali na FEPASA, né? Nós não tivemos no ano passado e também não teremos esse ano por conta da Covid, mas ela acontece todo ano no mês de julho. Então, é aquela festa, é uma festa grande de música caipira e para nós que moramos aqui na cidade, ela é considerada um patrimônio cultural. Diferente daqui da Escola Normal de Pirassununga, do IEP, esta é um bem material, né? Um patrimônio, um bem material. Por que material? A gente consegue pegar, né? É material, é um prédio. A festa, ela é um bem cultural e material. E material não tem como pegar, uma festa faz parte da cultura, né? Então, é imaterial. Existe essa diferença entre os dois tipos de patrimônio. Olha lá, outro patrimônio de Pirassununga é o distrito da Cachoeira de Emas. E você sabia que aqui em Pirassununga há sítios arqueológicos? Sim, aqui em Pirassununga tem 4 sítios arqueológicos registrados lá no IPAM. Sítio Arqueológico Cachoeira de Emas 1. Então, olha só onde fica esse daqui. Implantado em topo de colina suave, a cerca de 800 metros do rio Mogi Guaçu, com 2 concentrações de material cerâmico e lítico, produzido em rocha. Então, nesse local aqui, ó, esse sítio arqueológico é um sítio de estudos dos povos que viveram antigamente lá, nesse lugar aqui, em topo de colina suave. Então, a 800 metros do rio Mogi Guaçu. Lá eles encontraram material cerâmico utilizado pelos povos de antigamente e lítico. Líticos são aqueles que são construídos com rocha, com pedra. Sítio arqueológico Cachoeira de Emas 2, sítio com concentração de material cerâmico e lascas de sílex, que é outro tipo de rocha, também na superfície. Então, são locais que às vezes são encontrados materiais, objetos de antigamente, por isso que são sítios arqueológicos. Sítio arqueológico Cachoeira de Emas 3, sítio cerâmico, então lugar onde se encontra objetos de cerâmico associado à tradição tupi-guarani, lá, dos índios, com material em superfície, então é possível às vezes encontrar material na sua superfície. Então, são locais que são preservados, não pode simplesmente ir lá e destruir, construir qualquer coisa em cima, precisa de autorização para fazer as modificações nesses locais. E tem um outro também lá na Cachoeira de Emas, sítio arqueológico Cachoeira de Emas 4, sítio lítico localizado no terreno da pousada Cachoeira. Tem uma pousada lá e no local onde é a pousada é um local de estudos de sítio arqueológico, certo? Aí aqui ainda tem essa pesquisa aqui foi feita no site do IPAM. Então, aqui, ó, a quem comunicar caso encontre vestígios arqueológicos na cidade? Porque às vezes você pode encontrar, né? Se de repente você tá passeando, tem gente que gosta de andar de bicicleta nesses locais mais afastados, né? A turma do pedal aí, então pode ser que encontre algum objeto histórico, né? Algum vestígio arqueológico, e caso encontre, ele deve ser comunicado nesses telefones aqui, que são os telefones do IPAM, tá bom? E é importante, né, esses objetos antigos, como eu já disse outras vezes, eles nos ajudam a compreender o passado e também os modos de vida do presente, de como a gente vive hoje, né? Quando a gente observa as mudanças e as permanências nos costumes das pessoas. Então, voltando aqui para a questão número 4, os patrimônios da cidade em que você vive são preservados? A gente não sabe de todos os patrimônios, né? Não temos conhecimento de todos eles. Mas, por exemplo, a Escola Estadual Pirassununga, que é o IEP, ou a Escola Normal de Pirassununga, sim, ela é preservada e ela é protegida por lei. E essa proteção ajuda na sua preservação e na sua conservação,
Se você souber de outros patrimônios e de outro tipo de preservação, de outros projetos que ajudam na preservação, você pode colocar aqui. Senão, você pode colocar esse da escola que eu acabei de citar, tá bom? Número 5. Complete as frases a seguir com as palavras disponíveis nos quadrinhos. Então, nos quadrinhos a gente tem a palavra história, preservar, pesquisa e arqueologia. Então, vamos ler aqui, ó. A gente vai completar junto. Os estudos dos vestígios de construções e objetos realizados pela... Quem que faz? Olha lá, quem que faz o estudo dos vestígios de construções e de objetos? Quem realiza? É a arqueologia. Então, olha lá. Vocês vão escrever aqui, arqueologia. É a arqueologia que faz o estudo desses objetos e construções antigas. Então, olha lá, o estudo dos vestígios das construções e objetos realizados pela arqueologia é fundamental para conhecer e preservar os patrimônios. Porque se a arqueologia não estudasse esses objetos e essas construções, como é que nós teríamos conhecimento de que aquilo era de um povo antigo, que fez parte da história e que é parte da nossa história? Então, conhecendo, a gente consegue preservar, né? Se a gente não conhecer, não tem como preservar porque não tem conhecimento, certo? Segunda bolinha ali, ó. Os patrimônios são importantes fontes de pesquisa, né? Quando a gente pesquisa o patrimônio, quando a gente consulta, a gente são fontes de informações para a gente, né? Fontes de pesquisa para o estudo do quê? Da história. Ok? Então, completem aí. Na página seguinte, número 32, nós temos lá no início duas fotos. A primeira está lá, ó, Praça Elis Regina, município de São Paulo, estado de São Paulo, 2017. O nome da praça é uma homenagem à cantora brasileira, muito popular desde os anos 1960. E a segunda foto diz respeito à Biblioteca Carolina Maria de Jesus, no Museu Afro Brasil, município de São Paulo, estado de São Paulo, 2017. A escolha do nome é uma homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus. Aqui em Pirassununga, também quando eu pedi para vocês pesquisarem nas aulas anteriores, para vocês pesquisarem dois lugares que são importantes para a história da cidade, algumas pessoas citaram também o Teatro Cacilda Becker e citaram a história, né, do teatro, que recebeu o nome de Cacilda Becker, que foi uma famosa atriz, né, da época dela, e essa atriz, ela era pirassununguense, ela nasceu aqui em Pirassununga, então por isso foi a homenagem ao teatro o nome dela, né, Cacilda Becker. Mesma coisa aqui, ó, que a praça recebeu o nome de Elis Regina por causa da cantora, e a biblioteca de Carolina Maia, em homenagem a uma escritora também bem famosa. O nosso teatro recebeu o nome de Cacilda Becker por conta da atriz muito famosa na época e que havia nascido aqui em Pirassununga. Espaços públicos, nomes e história. Qual é o nome da rua que você mora? Você já pensou nisso? Qual é o nome da sua rua? E da escola em que você estuda? O nome da escola onde a gente estuda? Lar André Luiz, né? Você sabe por que esses lugares receberam esses nomes? Olha lá, que nós vamos grifar, hein? Olha lá. Ruas, praças, prédios públicos e outros locais em que convivemos têm um nome que serve para identificá-los e localizá-los. Importante aqui também, ó. Mas a escolha dos nomes de cada local se relaciona também ao desejo de manter viva a memória de pessoas importantes para uma comunidade.
Então, quando se escolhe o nome de uma rua, o nome de uma escola, quando se escolhe o nome de uma praça ou mesmo de um teatro, como a gente acabou de falar ali, se relaciona esse nome ao desejo de manter viva a memória de pessoas importantes para a comunidade. Por exemplo, não falei da Cacilda Becker, ela foi importante para a nossa cidade porque ela era uma atriz famosa, que fez novelas, né? Participou de várias peças de teatro também e ela era pirassununguense, certo? Então, importantes para uma comunidade ou de eventos históricos considerados determinantes para o coletivo, que seja importante para todo mundo. Então, por exemplo, na nossa cidade nós temos ruas com nomes que são marcos históricos. Então, por exemplo, Rua 15 de Novembro. Por que que ela se chama 15 de Novembro? Porque 15 de novembro é uma data importante para o nosso Brasil, que foi a data da proclamação da República. Foi quando o Brasil deixou de ter um rei e passou a ter um presidente. Na questão número 6, está pedindo para que a gente encontre a história, né, do nome que foi dado à escola onde vocês estudam. A nossa escola, ela não recebeu o nome de, de uma pessoa, por exemplo, um político, ou um governador, ou um militar importante, ou um professor importante para o município, ou para o estado, ou para o país. Ela recebeu o nome de um médium, e isso é relacionado a uma religião. Então, nós não vamos fazer essa pesquisa aqui, ok? Isso acontece porque ela não é uma escola municipal ou uma escola estadual. Ela é uma instituição filantrópica, então ela não tem um nome em homenagem a nenhuma pessoa que foi representante da história em algum momento do país, do município ou do estado, certo? Na página seguinte, olha lá, nomes de espaços públicos, uma escolha coletiva. A escolha dos nomes dos espaços públicos pode seguir uma série de critérios. A nossa escola, gente, não é um espaço público. Como eu disse, ela não é do município, nem do estado, nem é federal. Ela é uma instituição filantrópica, ok? Por isso ela não entrou a escolha coletiva do nome, certo? Então vamos lá, vamos ver quais são os critérios para a escolha de nomes de espaços públicos da nossa cidade ou do país, do estado, certo? Vamos lá. Às vezes, os nomes dos lugares são determinados pelo uso ou função. Por exemplo, o Mercado Ver o Peso, em Belém, no estado do Pará, tem esse nome porque naquele local era comum pesar as mercadorias, então ele se chamava Mercado Ver o Peso. Em outros casos, esses espaços recebem nomes relacionados às características físicas do local. O Cais do Valongo, no município do Rio de Janeiro, recebeu esse nome porque foi construído próximo ao Morro da Conceição, antes chamado de Morro do Valongo. Então, como ele era lá perto, ele recebeu o nome de Cais do Valongo, porque ele era perto do Morro do Valongo. Hoje, cada município possui regras específicas para a escolha dos nomes dos lugares públicos. Um nome pode ser escolhido a pedido dos moradores ou ser proposto e analisado pelos vereadores. Os representantes políticos que participam da administração do município. Então, são eles que os moradores podem sugerir, ou os vereadores. E é feita uma votação, né, por quem participa lá da administração pública do município, certo? A questão número 7, nós não faremos da maneira como está aqui. Eu vou propor para vocês que lá no seu caderno de história, você coloque lá o nome da escola e a data de hoje, e então você escreva lá para mim assim, ó, pesquisa, e coloque o nome da sua rua, o nome da rua onde você mora. E você vai pesquisar, ver se você consegue descobrir por que a sua rua recebeu esse nome que ela tem hoje, ok? Se você pesquisar e não encontrar a fonte, né? Você coloca que não foi encontrado, mas se você encontrar, vai ser muito interessante você conhecer a história
de quem era o nome da sua rua, né? Por que que a sua rua recebeu esse nome? Em homenagem a quem? Quem foi essa pessoa? Ou que fato foi esse? Que evento? Porque às vezes não é nome de pessoa, né? Pode ser uma data ou um evento. Então, se for possível, você coloque lá no seu caderno essa pesquisa, tá bom? Se você encontrar, certo? A minha rua, por exemplo, ela é a Luiara dos Santos Duarte. A Luiara foi uma moça pirassununguense que morreu muito jovem num acidente de trânsito. E ela disputava os jogos municipais pela cidade. Então, ela era uma das representantes dos Jogos Municipais de Pirassununga. Então, ela era uma pessoa importante. Então, a minha rua recebeu o nome dela em homenagem, fizeram essa homenagem para ela, quando um pouco tempo depois que ela faleceu, né? Então, aí vocês descrevam brevemente, se vocês conseguirem descobrir, pesquisa na internet. Muitos nomes de ruas, eles não são só daqui de Pirassununga. Por exemplo, a rua 15 de novembro é uma data importante para o nosso país inteiro. Então, 15 de novembro não tem só aqui em Pirassununga, tem ruas em várias cidades com esse nome. Então, provavelmente você vai conseguir descobrir um pouquinho da história do nome da sua rua, tá bom? Agora, nós vamos para matemática. Vocês vão pegar o livro lá na página 54. Compreender problemas. Compreender, gente, é ler e conseguir entender o que o problema está trazendo de informações para a gente. Quando a gente compreende, a gente entende as informações, a gente consegue saber que tipo de cálculo nós vamos fazer, certo? Então, olha lá, para resolver, fique atento a todas as informações, não só que estão aqui, mas também na ilustração. Esse aqui vem com ilustrações para ajudar vocês na resolução dos problemas, certo? Então, vocês irão ler e vão fazer essa interpretação aí, certo? Tentem fazer primeiro sem a ajuda da família, tá? Leia, veja qual é a continha que você tem que fazer, como que você resolve, certo? Daí, depois que você fizer, você pede ajuda da família para ver se tá correto, se era assim mesmo, se você precisa mudar alguma coisa, tá bom? Tem 2 probleminhas aí para vocês resolverem na página 54. E na página 55, para refletir, você também consegue ler todos esses daqui e resolver com tranquilidade, ok? Não vai ser preciso eu ler um por um, porque depende das suas respostas nos probleminhas anteriores, ok? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Me manda recadinho, certo? Por hoje é só. Até amanhã. Um beijo. Tchauzinho!